Senhor presidente, obrigado, senador Moca. A nossa diplomacia está bem melhor do que a diplomacia, acho que brasileira, né? Diante dos fatos que têm acontecido nesses últimos dias. Mas, senhor presidente, há até pouco tempo Cuiabá era considerada uma das capitais brasileiras mais tranquilas e com melhor qualidade de vida do país. A generosidade de nossa gente, aliada às nossas tradições seculares e a um desenvolvimento consequente e equilibrado, criaram em torno desta cidade a aura de um lugar próspero e bom para se viver. Para você ter uma ideia, no início dos anos 70, senadora Amélia, Cuiabá contava com pouco mais de 100 mil habitantes. Portanto, um município pequeno, mas com status de capital, o que lhe conferia vantagens e orgulho para seus moradores. Havia naquela época uma espécie de clima familiar entre os residentes da cidade. Desde a década de 1980, com o crescimento da economia mato-grossense, impulsionada pelo agronegócio, Cuiabá experimentou um intenso fluxo migratório. E em 10 anos a sua população praticamente triplicou. Atualmente, se somarmos a região metropolitana, agregando o município de Várzea Grande, em que eu tive a honra de ser prefeito por 3 mandatos, nosso conglomerado urbano chega próximo, impensável número de 1 milhão de habitantes. Digo isto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, para revelar um paradoxo. Esta cidade outrora pacata conta hoje com um trânsito mais caótico e intenso entre 4 capitais do centro-oeste brasileiro, incluindo o Distrito Federal. Segundo o levantamento feito pela empresa MapLink, especializada na cobertura do trânsito em tempo real, enquanto Goiânia, Campo Grande, Brasília somam juntas 72 quilômetros de lentidão, no mesmo horário de pique, Cuiabá apresenta sozinha 77 quilômetros em suas principais vias públicas. Mas existe um agravante. A capital mato-grossense dispõe da menor frota de veículos entre as suas similaridades no centro-oeste. Conforme estatística dirigida pelo IBGE, Cuiabá tem 318 automotores, 318 mil automotores, contra 453 mil de Campo Grande e 996 mil de Goiânia, e 1.400.000 de Brasília. Portanto, como se vê, não foi o crescimento do número de veículos que degenerou o trânsito cuiabano, mas sim as próprias condições de traficabilidade das vias públicas, na maioria deterioradas, esburacadas e sem a conservação adequada. Mas, senhora presidente e senhores senadores, isto denota a falta de planejamento do tráfico cuiabano, uma situação que se agravou com as construções da Copa do Mundo, pois o governo estadual não realizou os desvios e as obras de desbloqueios previstas no início da readequação da mobilidade urbana, tanto de Cuiabá como de Várzea Grande. O resultado não poderia ser outro, o caos. Convivemos diariamente com congestionamento e filas quilométricas. Motoristas e pedestres estão expostos no cotidiano aos riscos de um trânsito desordenado e confuso. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.992 acidentes de trânsito em Cuiabá, ou seja, uma média de 11 ocorrências por dia. Neste aspecto, enquanto o Brasil ocupa a 5ª posição mundial no índice de sinistro do trânsito, Mato Grosso desponta na incômoda posição de 2º colocado na taxa de mortes e acidentes de trânsito no país. Segundo o Mapa da Violência, estudo coordenado pelo governo federal, são 36,2 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes, maior que o número de homicídios, que chega a 31,8 para o contingente semelhante. Cuiabá contribuiu decisivamente para o tal flagelo. Segundo o site Mobilize Brasil,
A capital de Mato Grosso ocupa o 3º lugar no ranking nacional da violência do trânsito, com 36 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, ficando somente atrás de Recife e Goiânia. O Jornal Diário de Cuiabá, no entanto, informa que somente nos primeiros 18 dias do mês de julho deste ano, morreram 22 pessoas no trânsito cuiabano contra 18 homicídios. Dados, sem dúvida, alarmantes e que nos motivam a uma profunda reflexão sobre as condições em que vivem e morrem nossos cidadãos. O trânsito mata mais do que arma de fogo. É o inimigo real de nossas famílias. Na semana passada, meu caro senador, nosso presidente, senador Valdemir Moca, em entrevista ao site Mídia News, o promotor de justiça Clóvis de Almeida Júnior, responsável pela fiscalização das obras da Copa do Mundo em Cuiabá, fez um desabafo e denunciou a falta de organização para a realização das construções na área de mobilidade urbana em nossa capital. E ele foi enfático em dizer que as autoridades mato-grossenses faltaram à aula de planejamento para a execução do volume de intervenção proposta para a efetivação do Mundial de 2014. Precisamos, portanto, buscar soluções imediatas para o nosso tráfego, investindo na modernização e na sinalização de nossas vias públicas, aprimorando a legislação do trânsito e qualificando a rede de transportes públicos, oferecendo opções vantajosas e seguras para nossos transeuntes. A lentidão a que me referi no começo deste pronunciamento, que em Cuiabá chega a 77 quilômetros, não atrasa somente a vida dos nossos condutores de veículos. Atrasa, sim, o desenvolvimento da nossa nação. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que, infelizmente, não houve planejamento na execução das obras para a Copa do Mundo. Cuiabá e Várzea Grande, como eu bem disse, volto a repetir, faz parte do aglomerado urbano, hoje vive um caos. Tudo isso por fato da competência do governo, que infelizmente não planejou e praticamente hoje que se percebe que essas mesmas obras que esburacaram, abriram a maioria das ruas de Cuiabá e Várzea Grande, causou não só transtorno, mas prejuízo enorme, sobretudo para o comércio que estão nessas vias públicas, muitas vezes chegando até a falência alguns dos comerciantes e empresários que cediam naturalmente o seu estabelecimento comercial. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo ao atual governador de Mato Grosso, doutor Sival Barbosa, que tome as devidas providências. Praticamente a minha cidade em que eu moro, em Várzea Grande, que uma das poucos acessos para demandar Cuiabá Várzea Grande, que é a Avenida da FEB, ela está interrompida há mais de 1 ano e meio e não vejo particularmente, eu na minha visão e no meu pouco conhecimento, mas conheço um pouco em relação a obras de infraestrutura, nenhuma perspectiva de ser concluída ainda, se possível, até meados do ano que vem. E está pagando, ou seja, a população, o trabalhador está pagando muito caro. O comerciante, a maioria absoluta, já estão desativando todos os estabelecimentos comerciais. Eu acho que temos que ter mais responsabilidade. Todos nós queremos as obras, naturalmente, para as nossas cidades. Agora, não podemos, em hipótese alguma, causar transtorno, prejuízo, não só ao trabalhador, mas, acima de tudo, ao empresário, que paga os impostos, que recolhe seus tributos em dias e está sendo penalizado, sendo pago, ou seja, pagando muito caro pelas obras que hoje está sendo executada entre Cuiabá e Várzea Grande. De maneiras que aqui é mais um alerta, mais um grito de help, ou seja, de socorro que eu estou fazendo aqui pelo fato que tem sido procurado, não só pela classe trabalhadora, mas, acima de tudo, neste caso também, pelos empresários que hoje, a maioria absoluta, estão em situação crítica, ou seja, caótica em relação às suas finanças. Portanto, é o que tinha a dizer na tarde de hoje, meu caro senador Paulo Davim, que preside essa sessão. Muito obrigado.